galerinha inscrita no meu canal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo muito importante para vocês. O vídeo de hoje é igual está no título, a incrível história do Luizão. Então vamos falar para você agora. Bom, foi assim. Vamos começar nos anos atrás, vamos começar em 2008. 2008, a minha época de evolução, a criancinha pequenininha era uma criança chorando. Meus pais viviam me batendo, né? Aos meus 0 anos de idade, em 2008. Naquele período eu era uma pessoa muito teimosa, era uma criança, né, começando a idade, e foi enfiando muitas coisas na minha vida para eu ficar muito assim, eu ser uma pessoa boa igual está hoje, igual neste período. Depois o tempo passou, né? Depois chegou meu 1 aninho de idade em 2009. Naquele período também a mesma coisa. Em 2009, naquele período 2010, 2011, 2012. Mas em 2012 eu tive uma pessoa que me amou muito de verdade, que foi o meu irmão mais novo. Depois passou de um tempo, em 2013, naquele período, eu ainda continuava criança, mas ainda continuava lá com a minha história. E continuamente em 2015, né, 2014, 2015, eu era uma das pessoas que vestia a blusa da Copa, né, a Copa do Mundo, amava a Copa do Mundo, gostava dessas coisinhas do mundo aí, né, essas coisas antigamente, né, e via youtubers. Só que o ano foi passando, aí o período, né, que meus pais fizeram foi, eu não tinha interação entre as pessoas em si, igual hoje em dia eu estou tendo com muita amizade. Não tinha amigos, eu tinha poucas amizades na escola, né? Sofria bullying, né? Tinha pessoa que falava que eu não ia ser nada na vida, porque isso não ia me ajudar, né? Eu ficava muito chateado, chegava em casa triste, né? Por sofrer uma humilhação, né? E depois os anos foi se passando, aí meus pais vai lá e coloca computador na minha frente, notebook, celular, coloca esses aparelhos, tá? Porque eu aprendi uma coisa no meio da minha história, eu aprendi uma coisinha muito bacana, porque os pais, quando saem de casa para trabalhar, o filho hoje em dia fica no celular. Na minha época, eu não esse tipo de interação com ninguém. Não sabia, não sei como é que eu interagia. Não sei como é que eu conseguia interagir com todo mundo. Meus pais, eles só faziam isso para viver na época. Quando foi a época de 2017, meus pais começaram a brigar por divórcio. Neste período, eles ficaram naquele negócio. Um ficava na casa, um ficava na minha própria casa, né? Ficava na casa do meu pai, ficava em casa. E aí um dia nós ia para lá. Quando eu e meu irmão fomos criados como criança, nós foi criado na base dessa ignorância, galera. Meus pais, eles criavam eu na base da ignorância, na base das redes sociais. E eu falo porque eles criou o filho desse jeito, não criou de uma forma respeitosa, também de nunca uma forma porque é uma falta de educação. E eu não tinha, de fato, esse acesso igual hoje em dia todos têm. Então, ou seja, é uma rebeldia que eu tive na vida em 2017, porque também eu respondia professores nas escolas e jamais eu entrei na mentira. Mas aí em 2018 eu era uma pessoa muito que pensava, mas meus pais reclamavam muito de mim na escola, e eu também, né? Eu era uma pessoa que também brincava,
ficava fazendo uma zoação o tempo inteiro, era menino de fundão e gostava de ficar com esse comportamento depressivo, com esse comportamento com ansiedade, né? Então, ou seja, depois passou de um tempo, eu comecei a fazer a confusão de salas. Comecei a confundir sala e comecei a ficar em outra sala e depois passa de um tempo, chega 2019, eu começo naquele período a cuspir nas pessoas. Eu cuspia, escondia na mochila, né? Não sei como é que eu me escondia, mas eu pegava a mochila, escondia, mas eu fazia, galera, é real, isso é real, né? Pra quem vê as minhas histórias é assim, a minha vida foi assim, e eu passei por essa luta, igual quando aconteceu esse período aí de 2019, 2020, eu fui uma pessoa muito insuportável. Quando eu estava na escola, em 2020, né, eu fui transferido para uma escola estadual. Eu tinha muitos colegas novos na escola, né, que eu não posso... Aí eu comecei a fazer outras amizades para que eu possa ter uma interação saudável dentro da escola. Nesse período eu não tinha canal de YouTube, né, não comecei a ter um canal no YouTube. Aí depois desse período, foi esse tempo, né? Quando foi 19 de março de 2020, a Covid-19 entrou. Aí a minha interação entre as pessoas ficou grande, ficou pequenininha. Eu fiquei muito chateado com isso. E eram os grandes problemas da minha vida, porque eu tinha até problemas pessoais também dentro de casa, porque eu não suportava ficar trancado dentro de casa em 2020, porque era uma porcaria e era difícil, porque 2020 as dificuldades de nós ter um ensino à distância, longe da escola e longe das minhas interações, eu não podia interagir com ninguém naquele ambiente. Então, ou seja, era fazer uns exercícios e entregar na escola. E a minha responsabilidade era aquela. Eu sempre, né, fazia e entregava na escola. Então, ou seja, a minha responsabilidade com o sexto ano era complicado, porque era muito difícil quando chegou o início de maio de 2020, galera. O meu pai, galera, arrumou briga com eu e meu irmão dentro de casa. E quem vê meus vídeos vai entender que todas as vezes que eu estou falando para todos, né, conseguirem entender o que eu estou dizendo. Porque cada vídeo meu que que eu faço para vocês, tem que deixar um like e comentar, óbvio, né? Mas naquele tempo, depois meu tempo foi passando, junho de 2020, aquele tempo, galera, era muito curto em 2020. Demorava um tempo inteiro para passar, entendeu? Era uma interação, era um período, era uma parte histórica que o povo nem lembrava que eu existia, nem lembrava que eu existia. Depois o tempo foi passando, eu acabei tomando, né, uma mordida de cachorro. Não sei se vocês conseguem ver, mas tá só uma parte da cicatriz aqui. Eu tomei mordida de cachorro na minha primeira vez da vida, em 2020. Naquele período, né, no mês de junho de 2020, fiquei cerca de um mês e meio, né, praticamente um mês e meio. Eu fiquei metade de junho, eu fiquei até julho, praticamente tomando essa marca da guerra aí, que é a mordida de cachorro. Mas meus pais super me ajudaram neste período. Aí neste período, depois que 2020 foi passando, eu lembrei que aquela época de 2021, aí lembrou que 2021 a gente tinha uma época. Aí eu comecei a ficar na interação. E aí eu comecei a ser acompanhado por um psiquiatra, né? Então, ou seja, naquele tempo eu era acompanhado por um psiquiatra uma semana e outra semana um psicólogo. Por causa que eu andava falando muito sozinho, eu era uma pessoa que tinha muito TDAH, e até hoje em dia eu tenho TDAH, mas isso é uma comorbidade. Isso atrapalhou a vida e me fez eu ter dificuldade? Sim,
mas eu tô passando por essa dificuldade, porque meus pais eles foram criando eu na base da ignorância, e não adianta, é uma experiência própria, e eu tô pegando isso como vida real, e a minha vida foi desse jeito sempre, e nunca será a mesma pessoa. Então, ou seja, quem dependia de mim, eu tinha que fazer. Então, ou seja, em 2021, a gente tinha situações problemáticas também, com sons altos, janela, né? Problemas com a vizinhança do meu lado. E naquele tempo foi passando, o tempo foi passando, eu fui lembrando que isso era verdade, porque isso acontecia de verdade. Então, ou seja, tudo isso foi criado na base. A desobediência foi grande, porque no meu período de 2022, meus pais começaram a me proibir de fazer vídeos no YouTube. Aí eu comecei a ter um vídeo no YouTube, com redes sociais. Os meus pais hoje em dia, galera, eles falam até mal de mim pelas minhas redes sociais, porque não gostam que eu gosto de fazer posts, conteúdos, alguma coisa assim que atrai a atração para todo mundo. Então, ou seja, a minha interação era assim. Então, ou seja, eu também reclamava também das pessoas falarem mal de mim nas redes sociais. Isso fazia mal para mim e para todos e para quem a mim assistia. Eu sofria com uma escolha. Então as pessoas, quando estavam lá escolhendo qual faculdade ia cursar, eu fazia bobagem na internet, do jeito que eu escutava essas pessoas. E eu era umas pessoas que aceitava e depois recusava. Porque quando eu comecei a ter TDAH, eu comecei a não entender as coisas. Eu tive dificuldade para entender. Só depois de alguns tempos, que o tempo foi passando, fui tomando responsabilidade e juízo na cabeça, eu comecei a ter. Então, ou seja, eu tive muitos problemas e muitas situações precárias do canal do YouTube também, e vários problemas, situações diferentes, né, para reclamar da minha vida. Então, ou seja, aquilo não era só uma escola. Eu lembrava daquilo como história. Então, ou seja, quem via meus vídeos no YouTube, todos lembravam que aquele período eu também sofria. E eu ainda sofro até hoje com essas coisas. E vocês vê, cara, uma desobediência que eu vivi com meu irmão. Eu era igual ao meu irmão, imitava meu irmão o tempo inteiro quando era criança. Lá no meu período lá, desobedecia, dormia até tarde, né? Estragava as coisas, quebrava as coisas. Só que aí eu lembrei, quando eu fui criança, não gostava de ir na igreja. Minha mãe e meu pai ofereciam essas coisas, eu não queria. O que eles ofereciam para mim era só um computador para mexer, um celular, uma rede social que eles tinham. Se não dava certo para mim, mas dá, até hoje dá, uma rede social ser boa. Não seguia conselho de meus pais, vivia na rebeldia, porque meus pais nunca me deram educação, nunca me orientou, sempre foi desse jeito e sempre está continuando desse jeito. Não tem como, galera, voltar mais atrás, porque o jeito que está virando essa geração de hoje em dia é o que a geração Z não quer aprender. E eu sempre aprendi só o básico com meu pai, não aprendi mais nada. Só voltei da internet e só voltei para os aparelhos eletrônicos, que foi dando na minha mão, foi dando, e as coisas foram acontecendo. Porque tem gente que aí eu percebi que redes sociais também, ninguém tem paciência com pessoas que falam demais. Então, ou seja, se você ver esse vídeo, né, tenha um mínimo de paciência comigo, tá? Porque um conteúdo desse aqui, deu muito trabalho para me planejar, para me escolher esse tema, porque é um tema histórico, filosófico da minha vida, porque minha vida eu passei por todas essas coisas, galera. E se um de vocês estiver vendo esse vídeo já passou por isso, deixa nos comentários para me ficar sabendo. E quem não me segue no Instagram, Facebook, né, galera? Então, ou seja, quem quiser, né, no caso seguir no meu Instagram e no Facebook, vou deixar o link aqui embaixo para vocês, né, me seguirem nas minhas outras redes sociais, tá bom? Então deixa o like para poder ajudar a comprar ajudar
ajudar a pagar minhas contas de água e luz que chegou aqui no meu trabalho do YouTube, né? Porque aqui nós gastamos para poder pagar minhas despesas. Comenta também, compartilha esse vídeo com seus amigos, né? Num grupo de WhatsApp que você interage. Compartilha também no Facebook. Também envia também, né, para as pessoas esse vídeo para quem quiser ver minha história. A minha história foi essa, gente. Eu passei por muita perrengue, enfrentei muito desafio, enfrentei luta e até hoje em dia eu enfrento mais luta com a minha história, com a minha vida e tudo isso aí vai me ajudar. Mas tudo isso que eu passei e continuo passando vai ficar para sempre, porque eu sou protagonista da minha história, eu sou protagonista, eu que estou carregando a minha responsabilidade, eu que estou carregando o peso que eu estou carregando, o peso que eu carrego comigo é o peso que eu vou ter na vida lá fora, galera. Imagina, eu tô trabalhando e depois passa de um tempo eu não gravo mais vídeo pro YouTube. Mas eu sempre vou ter um tempinho a mais na minha casa se eu tiver folga, né? Se eu conseguir um emprego futuramente no ano que vem, né? Eu poder gravar conteúdos para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, galera, desse vídeo, esse vídeo ficou muito grande, mas a minha história é essa. E deixa um like aqui para eu ficar sabendo que você gostou do meu vídeo, porque meu vídeo é muito bom. E é muito bom você escutar uma história de outra pessoa que lembraste de mim, tá? Ou então até de mim mesmo, e quem nunca ouviu as histórias nesse canal, tá bom? Então, o vídeo de hoje era para ser uma paródia, mas eu vou cancelar a paródia. Eu cancelei a paródia. Eu vou fazer amanhã. Amanhã a gente vai ter uma paródia, tá bom? Então tchau, gente. Até o próximo vídeo. Fui.